Então, vocês estão vendo que tudo está interligado? Então, quando você faz uma estimulação sensorial, você não pode fazer só uma estimulação sensorial, você tem que fazer com tudo, porque se nós temos um transtorno de processamento sensorial, ele tem a ver com transtorno de processamento sensorial da praxis. E se você vai trabalhar a praxis, você tem que trabalhar tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí eu vou passar aqui as estratégias práticas para vocês a partir de agora. Tá? Então, como que a gente vai trabalhar essa dieta sensorial, essa estimulação sensório-motor em casa? Então, eu trouxe aqui bem mastigadinho para vocês entenderem assim. Então, vocês vão hoje pensar assim, vou ver o que meu filho tem. Meu filho tem muita disfunção no sistema proprioceptivo. A Carline, depois da sua palestra, eu comecei a perceber que meu filho pula muito, ele corre para um lado para o outro, ele é uma criança que eu percebi que ele pode ter uma disfunção no sistema proprioceptivo. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas ideias de atividades que vocês vão utilizar para trabalhar o sistema proprioceptivo. O que é o sistema proprioceptivo? Falei para vocês que é a sensação do corpo no espaço. E o sistema proprioceptivo tem a ver com o quê? Atividades que vão trabalhar também todos esses aspectos psicomotores que eu falei, tônus, coordenação, equilíbrio, lateralidade, enfim. Então, uma atividade ótima para trabalhar a propriocepção, que eu amo, eu acho que quem assistiu a aula minha já viu essa dica de imitação dos animais. Imitar os animais é muito legal porque você vai estar ativando esses proprioceptores. Imitar animais, você pode imitar o gato, você pode imitar o macaco, imitar o jacaré, imitar o leão. E aí, quando você imita, por exemplo, você está de gato, andando de gatinho, você está forçando essa articulação e a articulação dos joelhos, trabalhando os proprioceptores. E, ao mesmo tempo, você está melhorando a postura, trabalhando força de tronco. Então, um monte de coisa que vocês estão trabalhando. Eu trouxe aqui para vocês, vou pegar aqui, um dado que eu já pus essa dica no meu Instagram, já dei várias dicas que para ficar mais lúdico, gente. Sempre quando você fizer alguma coisa em casa, você tem que trazer ludicidade, né? Você tem que trazer conexão, prazer. Então, assim, o dado dos animais é muito legal, tá? Vocês têm que fazer uma caixinha colorido, porque aí vocês vão trabalhar já esse colorido aqui. Vocês já trabalham um outro sentido, que é a estimulação visual, tá? E aí você pede a criança e você, que você pode trabalhar turno vez, para jogar o dado para cima, e ela tem que olhar para cima, trabalhando também esse sistema visual. E aí, se sair o jacaré, ela vai, então, imitar o jacaré. Se sair no sapo, ela vai imitar o sapo. Então, gente, além de trabalhar os próprios receptores, essa pessoa vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar imitação, ela vai trabalhar engajamento, conexão, várias outras coisas, tá? Abraço de urso. O que é abraço de urso? É um abraço muito apertado. Por quê? Porque esse abraço apertado trabalha a propriocepção. E aí você organiza o corpo dessa pessoa, você dá esse sentido que ela está precisando. Massagem profunda. O que é a massagem profunda? Massagem profunda, ela é muito interessante, você pode fazer como parte de uma rotina diária da sua criança ou mesmo do seu adolescente, né? A gente não faz massagem e a gente não relaxa, só que não pode ser uma massagem superficial. Por quê? A gente vai trabalhar o sistema proprioceptivo. Se você passar aqui, ó, de leve, você vai estar trabalhando mais o sistema tátil. E aí você precisa pôr uma força, uma pressão, porque aí você vai conseguir trabalhar lá mais a fundo, os sistemas proprioceptivos. Lembra que eu falei que esses receptores especiais, os proprioceptores, eles estão, né, dentro das articulações e dos fusos musculares. E aí você vai conseguir ativar os proprioceptores. Então, pessoal, uma dica muito legal. Se você tem uma criança, um adolescente que é mais agitado, né, que não consegue ficar parado, ou não consegue ficar muito prestando atenção, faz uma dieta, tipo, todos os dias, ali no final do dia, tomou um banho, faz ali 10, 15 minutos dessa massagem profunda, no corpo inteiro, na perna, na frente,
nos braços, nas costas. Só não pode fazer, pessoal, na barriga, tá? Na barriga não pode fazer, porque é profundo, então você vai machucar ali os órgãos internos, então não pode fazer. É braço na frente, aí você faz aqui um pouco, braço na frente, perna na frente, virou de costas, perna braço atrás e costas, tá? E aí você vai colocando mais força, mais pressão para trabalhar né, esse sentido proprioceptivo. Tato-pressão. O que é tato-pressão? É uma técnica muito legal, acalma muito, dá essa organizada no corpo, e você pegar, principalmente, vou abaixar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, pegar aqui, você pega aqui e você vai fazer um tato-pressão aqui no osso externo. Então, tato com pressão, apertando, porque aí você vai conseguir dar uma organizada. Então, você pode fazer isso várias vezes ao dia, ou você pode, na hora que sua criança estiver mais agitada, você vem, dá um abração de urso nela e vem e faz uma tato-pressão para poder dar uma organizada ali, né? Então, isso aí pode fazer uma parte de uma dieta sensorial, de uma estimulação sensório-motora. Carrinho de mão é uma ótima brincadeira, uma estratégia para trabalhar aí também o sentido proprioceptivo. Eu acho que todo mundo conhece, sabe o que é um carrinho de mão. Aquela brincadeira do cabo de guerra, atividades de escalada, subir com resistência, suspensão, braquiação. O que é suspensão? É ficar pendurado mesmo. Sabe aqueles brinquedos de parquinho que você escala e fica pendurado? Então, essa pendurar, você trabalha os proprioceptores do corpo, então é muito legal. Coletes proprioceptivos, eu vou falar sobre as acomodações sensoriais no final. Túnel e casulo de lycra. O túnel, pessoal, não precisa ser só de lycra, qualquer túnel, porque você vai favorecer o engatinhar. Você pode fazer um túnel de bambolê, você pode colocar as cadeiras de sua casa e pedir a criança para passar por baixo. Qualquer tipo de túnel é muito legal. Pular e fazer circuitos psicomotores, que eu vou mostrar depois para vocês. O sistema vestibular. Então, aquela pessoa que gosta de rodar, que gosta de movimento, de andar de carro, só acalma se andar de carro. Aquela pessoa que gosta de ver movimentos rotatórios, tá? Então, elas buscam muito o sistema vestibular. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Ou isso é a criança que é hipo, né? Então, elas vão buscar essa sensação. Agora, a criança que é hiper para o vestibular, ela vai fazer o quê? Ela vai evitar essas sensações. Então, ela não vai gostar de rede, de balanço, enfim. Mas você vai precisar entender qual que é o perfil para você passar essas atividades aqui, né? Então, se sua criança não gostar de balanço, você não vai colocar ela no balanço, você não vai forçar ela de jeito nenhum, tá, gente? Isso aqui já é uma dica para dieta sensório-motora, para estimulação sensório-motora. Você não deve forçar a sua criança. Nunca, nunca. Se ela não gosta de balançar, Carline, mas tem que trabalhar o sistema vestibular, então eu vou colocar ela sim no balanço. Você falou que tem que balançar ela. Não. Você não vai fazer isso. Você tem que trabalhar o que a sua criança necessita para se regular, tá? Então, mas trabalhar o sistema vestibular, você pode balançar a criança em uma rede, na bola, eu deixei aí a foto para vocês verem, uma bola de pilates, ou num casulo, o casulo é esse aí que o menininho tá, rolar a criança em um lençol, então coloca ela num lençol, uma pessoa segura de um lado e a outra do outro, e vai rolando ela, igual um biscoitinho, e vai rolando para cá, rolando para lá, trabalhando o sistema vestibular. Canoa virou, é muito legal, é num lençol também, coloca a criança sentado, o pai puxa de um lado, a mãe puxa do outro lado, e vai puxando para frente e para trás, e aí canta como se fosse uma canoa, como se fosse um barco, para ela poder trabalhar esse sistema vestibular. Ela vai ficar para frente e para trás, para frente e para trás. Então, ela vai trabalhando esse sistema vestibular, e já vai estar trabalhando tônus, postura, e aí você canta a musiquinha para ela, né? Se a canoa virou por deixar ela virar, foi por causa do Joãozinho que não soube remar. Como eu disse, tudo tem que ser de uma forma lúdica. Então, músicas, interação, né, o sistema visual, sempre trabalhar em conjunto, né? A expressão, a tonalidade de voz é muito importante nessas brincadeiras.
atividades com skate, pular na cama elástica ou no trampolim, naquele mini trampolim, é muito legal para trabalhar sistema vestibular. Puxar a criança sobre um lençol ou uma caixa de papelão. Então, se a criança for pequenininha, coloca ela dentro de uma caixa de papelão, sai puxando pela casa, ó o trenzinho, piuí, vamos sair de carro, e levar para esse lúdico, para esse simbólico. E se ela for maior, pode colocar ela no lençol, sair puxando ela. Pessoal, isso aqui, realmente, aí Larissa até falou no início, a dieta, a estimulação sensório-motora, ela é só para criança, Carlinhos? Para essas estratégias aqui, elas são utilizadas mais para crianças, ali para a primeira infância, né? Até 7, 8, 10 anos. Depois disso, a gente tem que partir mais para as atividades que vão partir mais para o circuito Carline, Sim. deixa eu fazer um comentário engraçado, né? Sim. Todo mundo gosta de balançar. Você falou a questão do balanço aí agora, e eu fiquei lembrando que sempre que eu vejo salas adaptadas, pessoas falam de adaptação de ambiente para autista, fala muito do balanço. E eu, até hoje, assim, eu não posso com balanço. Sabe, o balanço não me faz bem. Tem gente que fala, eu amo uma rede. Gente, só de ver uma rede, meu estômago já enjoa. Isso desde criança. Balanço mesmo, aqueles balanços normais, normal de criança, aquilo já me fazia mal também. Rede, nem pensar. E já tem criança que acalma, né? Que precisa ter para acalmar. Sim. Né? E quando você vê revista de quarto de autista, aí olha a Sandra Aparecida dizendo ali, meu filho não gosta de balançar também, não. E Justamente. quando a gente vê revista de arquitetura, e quando a gente conversa com autistas, todos falam, mas tem que ter a malha, tem que ter o balanço. Eu acho que se eu ficar nessa malha aí, eu morro. Justamente, eu também, Larissa, eu também tenho, né? Eu sou hiper para o sistema vestibular, então eu passo mal. Já Cadu, meu filho, ama. Então, assim, eu mesmo eu não posso, igual o parquinho, né? Esses parquinhos que tem, né? Que tem roda gigante, essas coisas. Aí, Cadu, eu tenho que, minha sobrinha que tem que ir com ele, porque eu passo mal. Então, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Vocês têm que reconhecer o perfil de cada um. Não pode forçar. Não adianta. Aí, o que acontece? Essa questão dessa ilusão é a mesma coisa que antigamente o povo achava, todo autista tem hipersensibilidade auditiva. Não tem. Não tem. Então, Alguns não é não tem. assim. Não é assim. Então, o que acontece? A gente precisa entender. O sistema vestibular, a pessoa pode ser hipo ou hiper. Então, aquela que é hiper para o sistema vestibular, ou seja, ela se incomoda, então você não vai fazer essas atividades, entendeu? Você vai fazer mais sistema proprioceptivo, mais sistema tátil e não vai fazer. Então, numa dieta sensorial, para uma pessoa que não tolera o sistema vestibular, você não vai colocar atividades do sistema vestibular, tá, pessoal? Então, não é por aí. Então, você vai fazer outras coisas, outros sistemas, você vai trabalhar outros sentidos. Aí, quem sabe, igual hoje eu, que sou hiper para o vestibular, como eu fui trabalhando tudo isso, inclusive eu fui terapiada, porque para poder ser terapeuta para Dovan, eu tive que passar por terapia, então eu melhorei muito nesses aspectos. Então, pode ser que com os outros sentidos, você trabalhando o sistema proprioceptivo, trabalhando o sistema tátil, fazendo essa integração, a pessoa autista ela vai tolerar mais o sistema vestibular, mas não quer dizer que ela vai amar o sistema vestibular, tá? E aí, o sistema tátil, o que a gente pode explorar aí com o sistema tátil? Mesma coisa, gente, e é uma coisa que incrível do sistema tátil. Todo mundo acha assim, eu tenho que ficar brincando de textura com meu filho. Não, não é assim. Ó, brincar com texturas, feijão, arroz, macarrão, areia, espuma de barbear, tinta, moeba. Se a pessoa gostar, ela é hipo para o sistema tátil, ela busca essa sensação, então você vai brincar com ela. Agora, ela tem nojo de amoeba, você vai enfiar esse trem de ficar escondendo o brinquedo que a criança gosta dentro da amoeba, só para a criança tolerar a amoeba, é errado, gente. Se você for, né, no profissional qualificado, você vai ver que isso é errado. Então, não é por aí. Você tem que ir pelos outros sentidos para a criança tolerar mais. Ô, Carline, mas meu filho não consegue cortar a unha. E aí, ele vai ter que tolerar mais o sistema tátil para cortar a unha, vai ter que tolerar mais para cortar o cabelo. Então, a gente vai trabalhando os outros sentidos
que isso aí vai organizando mais o corpo dessa pessoa e, ao mesmo tempo, ela vai tolerando mais. E aí ela vai tolerando mais que corte a unha dela, vai tolerando mais que corte o cabelo dela. Então, você pode ficar tranquilo, mas forçar jamais, gente. Forçar jamais, tá? Agora, se seu filho busca por esse sistema tátil, se ele tem essa necessidade, aí você vai fazer isso aqui, ó, estimulação do sistema tátil. Passar diferentes texturas no corpo dele. Na hora do banho, você já pode passar, entendeu? Você tem que fazer uma rotina sensório-motora para essa criança. Não precisa ficar, né? Você pode tirar uns 10 minutos ali para fazer e pode passar numa rotina aí, né? Creme de pele, igual a própria massagem, você já vai passar um creme, passar pena, passar algodão. Então, depende. A criança tem... Eu tenho autistas, por exemplo, que ficam buscando sensação o tempo inteiro. Passa a mão, passa coisas no rosto, passa não sei o quê. Essa pessoa que você vai usar essas estratégias aqui. Então, depende muito. Por isso que eu falei no início dessa palestra, você tem que conhecer o perfil da sua criança. Se você não conhece, aí você tem que buscar a ajuda dos profissionais que estão com ela, tá? Brincar com massinha de modelar, fazer a massinha é legal porque você participa do processo junto com o seu filho. Então, em vez de pegar, por exemplo, aqui uma moeba, né? Em vez de você pegar essa moeba, o slime, faz com o seu filho, né? Aqui é uma estratégia muito legal que tem a moeba, gente, que já tem cheiro, tá? Então, essa aqui, por exemplo, tem um cheirinho. Aí você está trabalhando o quê? O sistema tátil, né? E o sistema olfativo, tá? Brincar com tinta. Aí vai, por exemplo, uma coisa legal, brincar com tinta. Ah, mas meu filho tem gastura de brincar com tinta com as mãos. Começa com pincel, né? Vai brincando com pincel, vai pegando a esponja para fazer carimbo de esponja. E depois, quem sabe, ele vai começar a tolerar mais isso, mas forçar não. Aí depois você pode, filho, vamos fazer um carimbo com a mão? E aí ele tolera aquilo ali? Ok. Mas fazer a força de jeito nenhum, tá? Então, o sistema tátil é variar aí essas texturas, tá? Muitas texturas diferentes. E você pode associar muito o sistema tátil com o olfativo, tá? Então, por exemplo, você pode colocar cheirinhos, por exemplo, pode até textura do café, cheiros diferentes para poder trabalhar aqui. O sistema visual. O sistema visual, você pode fazer brincadeiras com lanternas, tem um teatro de sombra, aqui a gente tem aqui uma lanterna para vocês verem. Aí o teatro de sombra é o seguinte, ó, vocês podem brincar, é muito legal para trabalhar. Aqui eu peguei o gato do próprio aqui, ó, que eu tirei, do dadinho. Aí você pode cantar a música do Seu Lobato para eles e falar: Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh, e nesse sítio tinha um... Aí você coloca o gato e acende a lanterna, trabalhando esse sistema visual. Pode colocar uma luz mais baixa e aí acende a lanterna no gato, trabalhando esse sistema visual, né? E aí você pode fazer o teatro de sombras também. Depois eu posso mostrar para vocês, você pega uma caixa, né, tipo aquelas caixas de TV, que compra TV, e coloca um papel, acho que é papel manteiga, e aí você coloca essa imagem no fundo, né, tipo aqui, ó, eu tenho um papel aqui, vou mostrar para vocês. É como se fosse assim, ó, esse papel, aí você coloca aqui, ó, atrás, e aí você vai projetar aqui, ó, tá vendo? Projetando aqui a luz. Só que aqui não dá, porque aqui não dá para ver, mas é assim o teatro. Depois eu vou mostrar para vocês no meu Instagram, dou um jeito de colocar lá para vocês darem uma olhada. Então é bem legal. E mesmo para as crianças que é muito... Você vai trabalhando esse sistema visual, porque o sistema visual é bem legal, porque você vai trabalhar todo o processamento visual dessa pessoa, tá? Então, brinquedo com luzes é legal, porque vai trabalhar essas variações, né, de luzes. Aí, uma outra coisa legal de trabalhar sistema visual são os jogos. Jogo Arline, Lince, Achei, porque vai trabalhar esse processamento visual. Oi. Tem uns que é bonitinho demais, acho que eu vi outro dia, foi a Ceci, e eu tô doida para comprar para o Augusto, mas eu uso também, sabe? Acho tão lindo que eu envolvo nas brincadeiras. Um que está vendendo, ele não é muito caro, eu vi com a Ceci da Elianar, que tem a lâmpada, né? A lâmpada reflete e a criança faz o desenho lá. Isso é muito legal, não é?
Esse é Muito. tipo um retroprojetor, né? Aí Ele é um coloca, reto. pessoal, aí coloca, sai, tipo assim, um desenho de uma maçã, uma luzinha com desenho de uma maçã, e a pessoa desenha. Então, aí, ó, aí a associação, trabalhando o sistema visual com o sistema da praxis, que eu vou falar, que é o sistema motor. Por isso que eu falo, é sempre sensório e motor. A gente está trabalhando sempre juntos, né? E é bem legal. Eu tenho um outro também, que é uma lanterna, tipo esse que a Larissa está falando. É uma lanterna que você coloca, tipo uns filmezinhos assim, e vai passando, e aí você vai Ah, acendendo na é. parede. Você já viu esse, Larissa? Não, quando a gente era criança, vendia muito. É, pra você Vende um ver. parecido no circo, né? Isso, e aí, ó, pra você ver, né? Essas coisas, gente, eu falo assim, é brincadeira que a gente vai resgatando, porque isso é muito legal, vai trabalhando, É. tem que ter muita criatividade para isso. Até mesmo, lembra daquele jogo das sombras que a gente faz, que os pais da gente fazem, imitando uma coisa na sombra na parede? A Isso. luz, reflete a luz. Ah, vou fazer uma gaivota, vou fazer um cachorro, que faz assim. Isso tudo já está trabalhando. Tem um jogo aqui também que é esse aqui, ó, que você acha a sombra, assim, ó, aqui é a sombra né, esse aqui é muito legal, Pareamento, né? pareamento com sombra, e aí trabalha o sistema visual, tá vendo? É um pareamento, só que ele vai ter que achar, ao invés de achar o igual mesmo, vai achar a sombra do igual, tá? O jogo dos 7 erros, procurar objetos escondidos. Gente, quem tem dificuldade de processamento visual tem muita dificuldade de achar um objeto escondido. Então, até mesmo um brinquedo, por exemplo, uma caixa. Vamos procurar um brinquedo numa caixa, não acha. Até um brinquedo que está atrás, não acha. Então, é importante você começar com objetos escondidos ali perto e depois ir escondendo mais para essa pessoa tentar achar. Né? Quadro de rotinas é muito importante, porque já trabalha esse sistema visual para a pessoa, organiza ela, gente, eu falo assim, a pessoa, por exemplo, o que é a função dessa dieta? O que é a função dessa estimulação sensória? É organizar. Então, a função principal é organizar para que ela consiga ficar atenta, regulada, calma, para conseguir fazer as atividades, para conseguir interagir, brincar, que é o que a gente quer. Mas, se não tiver uma rotina, gente, a rotina, ela acalma. Eu trouxe uma aqui para vocês verem, mostrar para vocês. Essa rotina aqui, super fácil, olha, é um que você faz, ó. E aqui, pode tirar a foto, ó, tira a foto e coloca a foto, tá vendo? Ó. Então, pessoal, esse quadro de rotinas aqui, você tem que fazer ele tanto para casa quanto para a escola. Então, eu sempre usei para Cadu, por exemplo. Então, o que você vai fazer hoje? Acordei, vou tomar café, hora de brincar, hora de atividade, hora da fono, hora da ATO, hora da... né? Tudo você coloca no quadro de rotina. E na escola também, hora da aula de português, hora da aula de música. Isso é organizador e já vai trabalhando esse sistema visual, tá? Figura fundo, né? Que é, para quem não sabe, figura fundo, igual tem aqui, ó. Aí já é tipo aquele jogo das sombras, mas ele já tem um fundo, ó. Tem um fundo, e aí a gente vai colocar, né? Então, qual que é o formato desse fundo? Uma banana. Então, a gente vai colocar a banana aqui, vai trabalhar na parte motora também, né? Então, aqui, ó, trabalha sistema visual, né? Pistas visuais. Então, você também dá pistas visuais, principalmente aqueles autistas não verbais. Pista visual é fundamental. Aí eu não estou falando só de quadro de rotinas, né? Porque o quadro de rotinas ele pode ser visual, mas pode ser escrito também, né? E a pista visual, ela é importante, porque além de organizar, ela vai ser uma troca ali para aquele autista não verbal, né? E depois tem até a comunicação aumentativa, enfim. Garrafa sensorial é muito legal, porque você pode ficar vendo ali aquele líquido, né? E organiza, acalma, traz essa tranquilidade aí para a pessoa, tá? O sistema auditivo.